Olá, bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa, aula de número 4. Eu sou o professor Custódio, eu aqui e você aí. Juntos somos mais fortes, educando com qualidade, cuidando de verdade. Muito bem. Pegue o seu material didático, o seu livro didático, páginas 13 a 15, ok? Se acomode e vamos estudar juntos. Nós vamos fazer uma retrospectiva do que nós estudamos na última aula. Nós falamos estamos falando, aliás, sobre determinantes do núcleo nominal. Falamos do adjetivo como determinante, falamos dos artigos definidos, artigos indefinidos também como determinantes, e também um pouquinho sobre numeral. E nós vamos continuar a nossa aula de hoje exatamente falando sobre numeral, ok? Vamos à nossa página 13, ok? Página 13. Nós temos o numeral e a sua classificação, ok? Mas antes um pouquinho, eu quero voltar com vocês aqui, ó. Foi o finalzinho da última aula sobre o artigo e sua classificação. Sabemos que existem 10 classes gramaticais na língua portuguesa. Nós falamos aqui sobre algumas delas, sobre substantivo, adjetivo, artigo, numeral, são classes gramaticais. E sobre os artigos, nós temos os artigos definidos e os indefinidos, ou seja, os artigos que especificam, que determinam, né? Eles vêm com a especificação, são chamados de definidos. Por exemplo, aluno. Aluno é um substantivo. Agora eu quero especificar. O aluno estudou para a prova. O aluno, estou definindo. Então esse o é um artigo definido. O. E eles sofrem flexão quando eu falo os alunos, ok? Então houve uma flexão, ou seja, eles são variáveis. Então quando eu quero determinar, eu quero especificar, então o aluno. Agora, os que generalizam são chamados indefinidos. Quando eu falo assim, um aluno, eu não defini quem foi o aluno, né? Eu estou generalizando, pode ser qualquer um deles, ok? Então, os artigos, eles sofrem flexão de gênero, ou seja, masculino e feminino, o, a. E sofrem também flexão de número, ou seja, singular e plural, ok? O, os, a, as, uns, uma, umas. Então eles sofrem a flexão, ok? Flexão de gênero, masculino e feminino, e flexão de número, singular e plural, ok? Então vocês já conhecem quais são os artigos definidos e indefinidos. Nós temos aqui, ó, os artigos definidos. Então este foi o tema da nossa última aula, finalzinho da última aula. E hoje eu quero continuar com vocês
Ah, não pegou o seu material ainda? O que está esperando? Busque lá o seu material didático, pegue a sua garrafinha de água, seu chazinho, se acomode aí e vamos confortavelmente estudar língua portuguesa. Ok? Já está com o material? Muito bem. Então abre lá na página 13. Vamos lá, vamos estudar um pouquinho mais sobre numeral. Eu tenho aqui um trecho de uma biografia de Miguel de Cervantes. Você já sabe quem foi Miguel de Cervantes. Quando você fala Miguel de Cervantes, você já lembra de que Dom Quixote, que foi tema de nossas aulas anteriores. Então eu tenho aqui um trecho, ou seja, um fragmento de uma biografia. Então pode ler aí. Além de romancista, Cervantes foi poeta e dramaturgo. Morreu em Madrid em 1616 com quase 70 anos. Dom Quixote é considerado o mais criativo romance de todos os tempos. O livro foi escrito em 2 partes. Aí tem então a descrição, né? Ele descreve aqui um pouco do livro, né? Dom Quixote. Muito bem? Então nós temos alguns dados. Ok. Vamos lá. Vamos falar de numeral e sua classificação. Numeral e sua classificação. Então nós temos aqui os exercícios 29, 30, 31. Bom, vamos atentar para essa coluna aqui da minha esquerda. Você já sabe o que ela representa, né? Então estude, faça a sua análise e desta coluninha aqui nós tiramos questões para nossa avaliação. Você já sabe disso. Então vamos ver o que nos diz esta coluna. Vamos lá, é a parte teórica. O numeral é uma classe, leia comigo. O numeral é uma classe gramatical. Lembra pouquinho que eu disse que são 10 classes gramaticais? E o numeral é uma destas classes da nossa gramática. Então, é uma classe gramatical que tem por função principal, ou seja, qual é a função do numeral? Para que existe o numeral? Para que ele serve? Então, o numeral é uma classe gramatical que tem por função principal indicar quantidades ou posição em uma sequência, ok? De acordo com sua função, os numerais podem ser classificados em. Então, aqui está a classificação. Eu posso perguntar numa prova, para que serve, qual é a função do numeral? E me diga quais as suas funções, qual é a classificação dos numerais. Está aí uma dica, meu caro aluno. Vamos lá. Os numerais podem ser classificados em, primeiro, cardinais, quando indicam quantidades exatas. Ordinais, quando indicam a ordem de elementos em uma série. Multiplicativos, quando indicam quantidades múltiplas. Fracionários, quando indicam quantidades fracionadas, ok? Menores do que uma unidade. E os coletivos, quando indicam quantidade de seres em conjuntos. Em conjunto, digo. Muito bem. Então eu tenho aqui no exercício 29, com que finalidade você imagina que as pessoas leem biografias de escritores, né? É comum as pessoas lerem biografias para quê? Para se informarem sobre as obras, sobre data da primeira publicação, sobre curiosidades, sobre a edição e publicação. É por isso que nós lemos biografias, né? A gente passa a conhecer melhor. Muito bem. Aqui no 30,
Qual ou quais numeral ou numerais em destaque indicam? Quantidade. Quantidade. Duas indicam quantidade. E a ordem, sequência, primeira, segunda e assim por diante. Aí vem o 31, de acordo com sua resposta anterior, classifique os numerais destacados. Ó, você vai classificar agora os numerais. Sabemos que eu respondi lá no 30, quantidade 2. 2 é numeral cardinal. Primeira e segunda, eu respondi aqui, né, ó, ordem sequencial, ordem sequência. Então, primeira e segunda são ordinais. Muito bem. Aí vem para o 32, você pode responder aí. Okay? Esses numerais destacados são não exemplificam todos os tipos de numerais. Discuta sobre os tipos que faltaram e dê exemplos. Então, nós citamos aqui o que? Cardinais e ordinais. Então, faltam os multiplicativos, fracionários, né? E os coletivos. Muito bem. Terminada esta parte, vamos então ao nosso... voltar um pouquinho aqui para mim. Então, galera, nós vimos aí os determinantes, tá? Então, quais são as classes gramaticais que podem entrar como determinantes? O que nós vimos aí? Os determinantes podem ser adjetivos, numerais, ok? E artigos. Muito bem? Estamos entendidos? Ok. Vamos continuar então. Vamos continuar aqui na nossa... Vamos entrar agora, pessoal, um pouquinho na parte da ortografia, no uso do S, SS, C e cedilha, né? C, cedilha. Muito bem, eu tenho uma tira para responder as questões propostas. Vamos lá, vamos essa tirinha? Bora lá. Classe, a lição de casa era descobrir o que significa genética. Wilberforce, Thornapple, o que você descobriu? O meu pai disse que genética é aquele tipo de remédio na farmácia que não tem marca. Genética, né? Me lembrou o quê? Genérica. Muito bem. Vamos lá no 33. Quem são os personagens desta tira? Onde se passa a cena? Pessoal, eu quero que você fique atento quando você faz uma pergunta, quando nós temos aqui um exercício, você ficar atento o que está pedindo o exercício. Qual o comando, quais os comandos na questão? Olha, aqui pergunta o quê? Aqui são duas questões em uma. Pergunta quem e onde. São dois comandos. Quem são os personagens dessa tira e onde se passa a cena? Vamos lá, vamos responder. Essa eu vou fazer com vocês. Quem são os personagens? Dê uma olhadinha na tira que você acabou de ler. Pronto, já descobriu? Os personagens são a professora e o aluno, né? Eu tenho uma professora e o aluno chamado Wilberforce Thornapple. E eles estão onde? Onde se passa a cena? Então, a primeira pergunta eu respondi. Quem são os personagens? Quando eu entendo a questão, quando eu entendo o comando, aquilo que pede a pergunta, quando eu interpreto a questão, quem são os personagens? Os personagens são a professora e o aluno. Onde se passa a cena? Eles estão, claro, em uma sala de aula. Muito bem? Vamos seguir então aqui no exercício 34, 35 e vamos lá para a página seguinte, nos exercícios 36, 37, 38, na página 15. Muito bem.
Lá no alto da página 15, eu tenho ali do meu lado direito fonema e letra. Qual é a diferença? Ou fonema e letra são iguais? Vamos lá. No 36 diz assim: na tira há as palavras casa e significa, olha, casa significa, escritas com a letra S, ok? Leia-as em voz alta, prestando atenção ao fonema. Gente, quando eu falo em fonema, eu falo de som, som, fonema, som. Quando eu falo de letra, eu falo de grafia, ok? Então, fonema é uma coisa, letra é outra. Então vamos lá. Leia em voz alta, prestando atenção ao fonema, ou seja, olha aqui, ó, ao som que a letra S representa em cada uma e assinale a alternativa correta. Eu tenho então duas opções. A letra S representa o mesmo fonema nessas duas palavras. Casar, casar. Se, olha o som, olha o fonema. Casar. Se. Então a pergunta é: a letra S, ou aqui duas, ou melhor, as opções, a letra S representa o mesmo fonema nas duas palavras? Olha, tem o mesmo som? Vou repetir. Repete comigo. Casar. Se. Repetiu comigo? De novo. Casar. Se. Então, qual seria a resposta? Tem o mesmo som? Tem o mesmo fonema? Não. A letra S representa fonemas diferentes nessas duas palavras. Ou seja, aqui em casa, ó, tem um som de Z, za, e aqui si, né? Então são fonemas diferentes. Então a resposta aqui, ó, a letra S representa sons diferentes, representa fonemas diferentes, ok? Aí vem o 37. Na língua portuguesa, diferentes letras podem representar um mesmo fonema. Copie do primeiro quadrinho as palavras com o mesmo fonema, que o representado pela letra destacada em significa. Então nós temos aqui, ó, vamos lá, algumas palavras com o mesmo fonema que o representado pela letra destacada em significa. Ó, classe, se. Então a palavra classe, lição, lição, significa lição. Des, ó, des. Então eu tenho três palavras aqui com o mesmo fonema: classe, lição, descobrir. Pode colocar aí. Muito bem. Vamos voltar aqui. Quando falamos em letra, vamos repetir, nos referimos apenas à palavra escrita. Ó, quando eu falo de letra, eu me refiro apenas à palavra escrita. Quando falamos em fonema, eu falo do som que pode ser representado por uma letra. Então a letra representa um fonema. Foi o caso aqui, ó, né? Ela representou, ó, casa, som de Z, aqui, si, S, né? Estamos nos referindo à pronúncia, isto é, à palavra falada. Então aqui nós temos um QR Code, tá? Pode clicar aí com o seu celular. Então nós temos aí informações importantes, ok? Vamos aqui no 38, pode fazer o 38. Aqui na letra C,
Cadê a letra C aqui? Eu tenho um quadro. Na tira a palavra lição. A palavra lição. Vamos interpretar. Na tira a palavra lição, normalmente usa-se o C em palavras derivadas. Então complete o quadro segundo o exemplo. Então aqui eu tenho na tira, né? Lá na tira, se você observar a palavra lição. Então o que está pedindo? Complete o quadro seguindo o exemplo, né? Ó, canto, canção. Ó, eu segui o exemplo de lição que está na tira. Canto, canção. Infrator, infração. Por aí vai. Então você vai seguindo o modelinho de lição. Normalmente usa-se o S em palavras derivadas. Então canção, lembra da nossa aula de palavras derivadas? Então canção é derivada de canto, infração derivada de infrator. E aí você vai fazendo os exercícios. Usa-se o cedilha em palavras derivadas. Então complete o quadro aí, ok? Na letra D, considere o fonema representado pela letra C nas palavras a seguir. Classe, casa, descobrir, significa, genética, tá. E aí, vamos lá. Aí você faz o exercício. Aqui é o número 1 e aqui número 2. Então você vai fazer. Se você não entender, se você não compreender, então lá você pode me chamar e lá no grupo nós então colocamos para você e explicamos melhor, ok? Então dê uma estudadinha aí e faça então esses exercícios. Ok, galera? Nós estamos já chegando no final desta aula de hoje, né? Nós vamos seguir daqui a pouquinho, ok? Com a nossa aula 4. Vamos seguir daqui a pouquinho então com a nossa aula 5, ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre determinante, o numeral como determinante, tá? Lembre que o nosso assunto principal são os determinantes. Muito bem, pessoal? Eu espero vocês. Vamos dar uma pausa para você tomar uma água, tomar um chazinho, dar uma respirada e eu volto com vocês daqui a pouquinho na nossa aula de número 5. Até mais. Tchau, tchau.